providência, aleluia. E aí a palavra continua dizendo, entretanto Jesus dormia. Meus irmãos, Jesus, naquele momento ele só dormia fisicamente, porque ele é Deus. A palavra do Senhor vai dizer que sobre Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele é Deus, Filho. Ele é um Deus triuno, faz parte da Santíssima Trindade. Porque o salmista vai dizer, no capítulo número 121, versículos 3 e 4, que o guarda de Israel, ele não dormita nem cochila. Ele guarda a nossa saída e a nossa entrada. Ou seja, no barco, Jesus só estava dormindo fisicamente porque ele vinha de uma jornada longa e ele, como homem, precisava descansar. O que o Senhor está nos dizendo é que dentro do nosso barco, ele está, ele não dorme, ele está vendo tudo e continua cuidando ao nosso favor. Aleluia. Sabe por quê? Um dia, quando eu li esse texto, eu até anotei aqui, é que nas situações da nossa vida, nós vivemos pela fé, e uma fé construtiva, aprendida, exercida, e também uma fé operacional. O que Jesus estava dizendo naquele momento para os discípulos e mostrando, um dos pontos, era que a fé dos discípulos precisava ser operada, ou seja, exercida naquele momento. Jesus estava no barco, ou seja, eles precisavam ter fé que o barco não ia afundar. O Messias estava ali, o Todo-Poderoso, e que nada ia acontecer. Mas eles precisavam se levantar e entender que Deus era com eles. E consequentemente, os discípulos dizem, no versículo 25, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo, creste que até os ventos e o mar lhe obedecem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória. Ou seja, o texto ele nos ensina que quando Jesus se levanta, ele aponta Glória a Deus. para a tempestade. E outros textos até diz, cala-te, aquieta-te. Ou seja, da mesma maneira que nós somos guiados para o deserto, nós também somos guiados para o tempo de bonança na nossa vida. O que eu quero te dizer aqui é que a mensagem de Cristo, ela vai nos fazer passar por aflição? Sim. Vamos sofrer? Sim. Ah, Nixon, não, vamos sofrer. Porque se eu falar para você que nós não vamos sofrer, quando vier o sofrimento, nós desviamos. Porque a mensagem não está centrada na rocha. Aí, a palavra vai dizer que a casa que foi plantada sobre areia, o que aconteceu? Vieram a tempestade. Vieram tempestade. Vieram as águas. Bateram com grande força sobre aquela casa. E grande foi a sua ruína, porque se firmou sobre a areia. É isso que faz com aquilo que não é evangelho genuíno, porque acontece e se sucede aquilo que a palavra nos diz. Mas quando a palavra é genuína, quando a palavra brota da cruz, daquilo que Deus é, ela vem sobre a nossa vida, mas está firmado sobre aquele que é a rocha inabalável, a rocha que os construtores rejeitaram. Aqueles que o rejeitaram são aqueles que tropeçam na palavra, mas aqueles que o aceitaram, ele se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de sustento, que jamais será abalada, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite, através dessa mensagem, é que o cristão ele vai passar sim por lutas, o cristão ele vai passar sim por sofrimentos, mas não são só sofrimentos. Os sofrimentos servem para abrir um espaço dentro da própria aprovação, para que conheçamos a Deus de uma maneira maior, para que se acheguemos a Ele, para que nos acheguemos através do seu poder, a sua graça, para que a misericórdia dele nos alcance, para que tenhamos mais entendimento
conhecimento da palavra, para que tenhamos intimidade, comunhão, uma vida com Deus sólida, constante, firme, inabalável, que as intempéries dessa vida não vão nos abalar, mas vão nos fazer constantes, porque Ele é poderoso em qualquer momento para se levantar, para apontar para a tempestade e dizer: cala-te, aquieta-te, e a bonança dele vir sobre a nossa vida. E aí, para finalizar essa palavra, quando nós começamos a ler e a entender, Deuteronômio capítulo 8 vai falar sobre isso, sobre as bênçãos da obediência alcançarem a nossa vida. Só que ele vai dizer mais à frente que ele pegou o seu próprio povo, ele humilhou o seu povo, ele fez o seu povo ter fome, mas também ele deu o maná, que nem o povo e nem os seus pais conheciam. Ele fez o povo provar, ele fez com que os pés do povo não se inchassem, ele fez com que as sandálias não se desgastassem, ele fez com que as roupas não envelhecessem. Tudo isso por amor do seu povo. E é interessante que quando falamos de bênção, quando você recorre lá à frente, Deuteronômio capítulo 24, ela vai dizer que para essas bênçãos nós não precisamos correr atrás dela, nós precisamos obedecer. E o deserto nem sempre é sinal de desobediência. O deserto é sinal de obediência, porque você está onde Deus te colocou, porque é através dali, aleluia, Glória a Deus. Aleluia. é através dali que Ele vai te levar na terra prometida. É através dali que a promessa vai se cumprir. Aí nos perguntamos: Nixon, então me prova na Bíblia. Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que o Espírito Santo, aleluia, não foi humano, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus até o deserto para ser provado. E a Bíblia diz que Satanás veio e provou e disse assim: olha, transforma essas pedras em pão. E ele não transformou-as, porque ele vê na palavra. A Bíblia diz, olha, que o Satanás falava: se joga daí de cima, e ele não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí Satanás tentando ao Senhor em todo momento, e um dos trechos, quando ele pede que o Senhor transforme aquela pedra em pão, ele diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Satanás. E aí a Bíblia diz que foi através do deserto que se iniciou o ministério de Cristo. Sabe onde iniciou o ministério, meu irmão? É no deserto. A Bíblia diz que João Batista, ele possuía roupas de animais, e a Bíblia diz também que ele comia gafanhotos e mel silvestre. E o propósito dele começou aonde? No deserto. Era lá que ele pregava para os homens, era lá que ele falava que os homens deviam se arrepender, porque o nosso ministério começa no deserto. Sabe por quê? Porque quando estivermos na bonança, quando estivermos com tudo dando certo, quando estivermos num ponto em que nós como humano queremos, sabe o que vai acontecer? As coisas da vida não vão moldar aquilo que está dentro do nosso coração, porque o deserto nos mostrou que nós dependemos dele, que nós precisamos dele, que nós temos que ter intimidade com ele, que nós temos que ter comunhão com ele, porque ele é suficiente na minha e na sua vida, porque ele é tudo que precisamos. E aí, para finalizar a palavra, 2 Coríntios 3, abrir, meus irmãos, porque para complementar tudo que já foi dito, a gente já ouviu muito falar sobre o apóstolo Paulo, não é isso? E uma coisa que eu queria dizer para você, que foi isso que veio no meu coração, quando Deus começou a construir um pouco dessa mensagem no meu coração. Glória a Jesus. Que não é só deserto, não é só a tempestade, como Jesus estava no barco com aqueles discípulos. Não é só a luta, não é só a dificuldade, também existe a vitória, também existe a bonança, também existe a bênção. Porque o Senhor fala sobre isso. Aleluia. Isaías também vai dizer: se quiseres e me ouvides, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Aleluia. No Salmos, capítulo número 126, versículos 5 e 6, vai dizer que, olha, que com lágrimas nós plantamos, nós semeamos, mas vão ser com sorrisos que nós iremos colher tudo aquilo que nós plantamos, porque aquele que carrega a preciosa semente
andando e chorando, voltará trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, ou seja, o cumprimento de uma plantação através da sua colheita. Aleluia. Só que tudo isso serve para nos aproximar de Deus. Aleluia. E eu vou te falar uma coisa. Aleluia. Que eu acredito nisso. Deus Santo. E talvez, Maravilhoso Deus. nessa noite, existam pessoas aqui que possuem seus espinhos na carne. Aleluia, Jesus. Deus, filho, Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Talvez existem pessoas aqui que sofrem alguma coisa. Aleluia. Talvez você já pediu várias vezes para Deus que Ele tirasse o teu espinho, esse espinho que está na tua carne, de você. Regaço e andereba da Meu Deus. Talvez você já orou por noites, por dias, por meses, anos, e o espinho permanece. Aleluia. Rebaço e candroblanaga xarabaga. Mas é o espinho que Deus colocou na sua carne, meu irmão, que faz você depender de Deus. Aí talvez nós digamos, Nixon, mas Deus quer que eu sofra? Primeiro ponto, talvez se não houvesse um espinho, nós não estaríamos na presença. Esse é o principal. Através do espinho foi que Ele te deu intimidade. Aleluia. Através do espinho é que nós estamos aqui hoje. Através do espinho é que nós oramos mais, é que nós buscamos mais, é que nós dependemos mais. E aí talvez hajam discordâncias, mas olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios capítulo 12 vai dizer, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Olha quem esse homem é. E ele diz: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, ou seja, louco, maluco, porque direi a verdade, mas abstenho-me, ou seja, não vou falar a respeito do que eu próprio vi, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E aí ele continua dizendo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto, aleluia, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E aí ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, as tempestades, as lutas, os desertos, os espinhos na carne, as dificuldades são para que nos aproximemos de Deus, ou para que tudo aquilo quanto Ele já nos confiou mediante Ele próprio, porque Ele é a sabedoria, para que não ensoberbeça a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, mas sim para que compreendamos que devemos passar por todas essas situações, mas permanecemos sendo o mesmo, aquele ao qual Ele nos chamou, servindo, adorando, sendo dependente dEle, em tudo isso. Ou seja, meus irmãos, o deserto serve, de uma maneira geral, para nos aproximar de Deus. As tempestades, as lutas, as dificuldades. Porque essa é a mensagem da cruz verdadeira. É a mensagem que há sofrimento sim, mas também há bonança. Assim como sofremos, também vão haver as alegrias, as vitórias. E os desertos servem para nos aproximar dele, para abrir um espaço de conhecimento, para abrir um espaço de comunhão. Talvez há anos atrás você não tinha a comunhão que você tem hoje com Deus. E se de alguma maneira talvez você não vivesse coisas que você viveu, e tudo quanto aconteceu, não que eu estou dizendo que Deus trouxe sofrimento a algum de nós, não que Deus quer que soframos, não que Deus trouxe uma tempestade para a nossa vida, mas quando elas acontecem ou aconteceram, elas de alguma maneira serviram para nos aproximar do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o único, aquele que é digno, que reina e que permanece para todos sempre. Então, meus irmãos, que permaneçamos com os nossos pés firmes, que o Senhor fortaleça os nossos joelhos, que muitas das vezes são trôpegos, as mãos decaídas que muitas vezes falhamos, que Deus permaneça e faça assim firme a nossa mente, ao nosso coração, firmando, lutando, prosseguindo rumo ao alvo que é Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que cuida da nossa vida, aquele que rege a nossa história e aquele que está sobre nós. Vou pedir que vocês se levantem, por favor. Depois eu vou passar para o pastor. O pastor pediu aqui para fazer o apelo. E antes disso eu vou contar só uma coisa. Eu quero aqui que, não porque eu estou contando isso, que isso seja para minha glória jamais, mas eu acredito que os testemunhos servem para que a nossa fé seja edificada em Deus, porque Ele é Deus e Todo-Poderoso. Não porque eu, Nixon, estou pregando, porque eu vou contar isso, mas porque o Senhor ama a nossa vida. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a nossa história, para que outras pessoas que estão lá fora se rendam. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que a árvore do justo, ou seja, o justo, a sua árvore é fruto de vida, e sábio é o que ganha almas. Está até o irmão ali atrás que faz autoescola no mesmo lugar que eu. Algumas vezes eu já vi ele lá, inclusive na semana passada o Flávio nos visitou aqui. Meus irmãos, Deus, Ele, como foi dito, Ele tem tudo nas palmas das suas mãos. Nada foge do controle dEle. E qual é o tamanho da mão de Deus? A Bíblia vai dizer que quando Ele manda Moisés entrar sobre a fenda da rocha, Ele guarda ali Moisés com a palma das suas mãos. Ou seja, ela é limitada, ela não tem tamanho. Qual é o tamanho das vestes de Deus? Isaías diz que quando ele tem a visão, ele vê as abas das vestes do Senhor sobre o seu templo. Ou seja, ela é imensa, ela é gigante. A Bíblia diz que o Senhor chama a estrela pelo nome. A Bíblia diz que a terra é como estrado, como banquinho para os pés do Senhor. Ou seja, o Senhor é grande, maravilhoso, todo-poderoso. E Ele reina e cuida de toda a nossa história e de todo o nosso ser. Há dias atrás, eu falei do irmão porque vocês vão entender. Eu não vou alongar muito tempo não, porque eu já falei muito nessa noite. Eu estava na autoescola e faltavam algumas aulas para terminar, justamente pela questão da viagem. E certo dia, vocês entendem que Deus, aquilo que Ele faz na minha vida, na sua vida, Ele consegue através de alguém que Ele age, alcançar a vida de muitos outros, porque Ele é Deus. Certo dia, um dos instrutores teve um problema, e nesse problema teve que certamente alcançar outra pessoa, algum outro profissional
que viesse a dar aula naquele lugar. Isso aconteceu essa semana. E nisso tudo, foi contratado um homem. E de repente, no meio disso, aquele cara desistiu. Mas vocês acham que ele desistiu porque ele próprio quis? Ou porque é um propósito de Deus? Você acha que você está aqui nessa noite simplesmente por algo do acaso? Não, nós estamos aqui para ouvir a verdade e a palavra de Deus. Porque Ele é o único que salva, que liberta, que salva o pecador dos seus pecados. E aí João diz, 15:16, quando o Senhor Jesus fala que não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. E vos designei para que vades e des fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Ou seja, nós não estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor nos alcançou e nos trouxe para estar aqui. E aí de repente eles contrataram uma mulher. E acabou que eu fui fazer a aula com aquela moça. Eu não vou falar o nome por ética. Inclusive ela pediu até um número para vir para essa igreja. E de repente naquele dia, falando um pouco da história, até mesmo da história minha com a minha esposa, pintou a oportunidade de falar do Evangelho. Eu falei, não, eu sou cristão. E muitas vezes as pessoas quando perguntam, ela pergunta assim, qual é a sua religião? Só que religião difere de Cristo. Cristo é amor, a religião ela prende o homem. A religião ela vem do grego, significa religar, ou seja, o homem que se religa. Mas na verdade o homem não se religa, porque é Deus que escolhe o homem. Ou seja, nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Deus para estar aqui nessa noite. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te trouxe aqui e tem um propósito na sua vida. Porque a sede vem dele, meu irmão. A palavra que o Senhor vai dizer em Efésios, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de existir mundo, terra e tudo que nela existe, Ele já havia escrito e determinado a minha e a sua história. E de repente, tudo isso que foi pregado aqui, eu comecei a falar para aquela moça e dizer que quando existem tipos de mensagens que vêm à nossa vida, acontece o fato de pessoas se desviarem, correrem para longe de Cristo, não ficarem firmes, não terem uma vida firmada em Cristo, acabarem trazendo alguns meios que acontecem na vida daquela pessoa ou na vida daquela mulher, como naquele caso estava acontecendo. Mas esse testemunho requer sobre a nossa vida, sobre qualquer uma vida aqui ou sobre qualquer uma que nós iremos pregar lá fora. E de repente, aquela mulher calada, ela virou assim e disse, realmente, eu sei porque eu estou ouvindo isso. Realmente, eu precisava estar aqui. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não foi porque o Nixon estava ali sentado naquela cadeira. Não foi porque aquela moça estava sentada naquela cadeira ao lado. Foi porque o Senhor Deus, Todo-Poderoso, planejou para que aquela moça estivesse sobre aquele dia, entendesse que o Senhor ama ela e que independente se ela um dia esteve distante da casa de Deus, o Senhor a ama, o Senhor quer ela ao seu altar, o Senhor quer ela a sua presença, assim como Ele fez na minha e na sua vida. Sabe o que eu quero te dizer? É que o Senhor cuida da nossa história. E até mesmo aqueles que não servem, Ele já planejou a história. Trouxe uma pessoa que não estava programada para aquele emprego, para dizer, olha filha, eu cuido de você, eu tenho um propósito na sua vida. Não é o Nixon que está aí não, sou eu, o Espírito Santo que estou falando. Porque não foi você que escolheu esse emprego, foi eu, Deus Todo-Poderoso, que te trouxe até este emprego para te mostrar que eu te amo, que eu te abençoo, que sou sobre a sua vida e posso transformar a sua história. E o Senhor diz nessa noite para você, se talvez exista alguém aqui que ainda não serve a Cristo, que necessita voltar ou aceitar ao Senhor como o único e suficiente Salvador, o Senhor te chama nessa noite, aqui à frente, para orarmos pela sua vida, para exaltarmos o nome do Senhor, para que a sua vida seja escrita no livro da vida, para que haja salvação, para que haja alegria.